felizes por estar na presença do Senhor. Aleluia. Vamos cantar assim, ó. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. E o quê? Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Aleluia! Estamos de pé. Aleluia! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nós estamos de pé. O inferno não pode parar a igreja. Aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com toda a sua força. E não caminhe. E o que nos move nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você vai declarar: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
Amém? E mesmo quando o inimigo ele tenta se levantar, Deus ele já deu o escape. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Vamos declarar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, de estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não tema, estou contigo. Sabe o que ele diz? Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, ele não vai. Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Você pode declarar aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. Ele é o mesmo que brada do alto: não tema, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper das fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Declare mais uma vez: Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele já tem o escape. As fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Declare em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza. Declare com toda a sua força. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não pare
pregando uma série que está disponível na plataforma da Rede Inspire, que é os 4 cavaleiros do Apocalipse, baseado em Apocalipse capítulo de número 6, que fala dos selos e dos 4 cavaleiros. E o que eles revelam? Eles revelam o quê? A realidade do mundo que nós estamos vivendo. Então, por vezes, a gente vê crente, igreja, querendo, por exemplo, que o governo faça o papel da igreja. Gente, não dá. Porque justamente a igreja está aqui para fazer o seu papel. Eu tenho que entender e respeitar que um governo, ele governa para todo mundo. É para que o evangélico tenha o seu direito, eu tenho que respeitar o direito de todos, inclusive os que não têm igreja e os que são contra a igreja. E aí, por vezes, eu fico olhando esse desatino de alguns evangélicos quererem que o governo seja a igreja. Não é, não vai ser, e quem quiser que seja, vai ter decepção lá na frente. Por quê? Qual é a palavra mais profunda que Jesus disse sobre governos da terra? O meu reino não é deste mundo. Não é elevo meus olhos para o palácio do Planalto, de onde me vem o socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Então, nós como igreja, precisamos entender que vivemos num mundo caído pelo pecado, que o padrão não é a Bíblia, e a nossa mensagem deve ser uma mensagem para convidar esses que não vivem a realidade do céu, para entenderem que com o nosso testemunho, eles vejam o céu na nossa vida e queiram ser igual a nós. Não por imposição, não porque a gente votou em fulano, não porque a gente tem um emissário tal, não porque a gente... mas porque estão vendo testemunho de vida em nós. E aí, pelo contrário, tem muita gente deixando de ser evangélico por causa do mau testemunho de evangélico dentro da igreja. Me diga se aqui é diferente de qualquer... A não ser que a americana não tenha escândalos nas igrejas evangélicas, ou tem também? Tem escândalo financeiro, tem escândalo sexual, tem escândalo familiar, tem... Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E além de atingir aqueles que já são deles, também vai tentar nós aqui. O que eu estou querendo dizer introduzindo aqui? É que como igreja, nós somos chamados a ministrar numa sociedade que está doente nos seus delitos e pecados. E como igreja, temos que entender que a igreja representa o reino da terra, mas o mundo não é o reino de Deus. E a forma como somos o reino de Deus vai dizer ao mundo se o mundo quer sair correndo da igreja e não passar na frente da igreja, ou se o mundo vai querer correr para a igreja para se converter, porque somos diferentes. Então, nós temos que ter uma liderança focada em um mundo de distrações. Você pode dizer isso comigo? Liderança focada em um mundo de distrações. Érico Veríssimo, escritor gaúcho, ele disse o seguinte: quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. O mundo vai continuar sendo o mundo. Quem disse que o mundo está no maligno, querido, não fui eu, é Jesus de Nazaré. Então, o mundo vai continuar no mundo. Satanás não vai se converter, se alguém ainda tem esperança que isso aconteça, ele não vai se converter. E pessoas são pessoas. Se tem alguém que muda, é quem está em Cristo. Do contrário, não muda, vai de mal a pior. Quem vai ser a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito? É a igreja, somos nós. Então, as mudanças, elas vão acontecer. O mundo vai continuar indo ao seu curso de mal a pior, porque há um Deus desse século que segue os cavaleiros do Apocalipse. Mas nós podemos fazer a diferença, porque temos os recursos. Primeiro, nós temos
a palavra, nós temos a oração, nós temos disciplinas espirituais como o jejum. Quem crê no poder de Deus através da Bíblia? Quem crê no poder de Deus através da oração? Quem crê no poder de Deus através do jejum? Quem crê no poder de Deus através de um testemunho? Então esse não é pela força, não é pela violência, não é pelos meios temporais da política. Então nós estamos falando num mundo que está em mudanças e muitas dessas em decadência de mudança. Eu vou colocar aqui algumas realidades que estão à porta de todas as nossas igrejas e que não devem nos fazer ter medo, não devem nos fazer achar que isso vai melhorar por si, e não cabe a nós dizer que essas pessoas, ou esses movimentos, ou esses comportamentos, querem dizer que essas pessoas não precisam ser amadas, cuidadas e restauradas. Vamos lá. Primeiro desafio que nós temos, agenda LGBTQ, e por aí vai. E cada vez essa sigla aumenta. Nós temos que lembrar que o movimento existe, mas para nós tem pessoas lá. E nós queremos ganhar essas pessoas. Amém ou não amém? Então, tem uma coisa que nós não podemos fazer: odiar ninguém. Pode passar. Família com conceito diferente. Para mim, não representa a minha família. Eu sou uma pessoa que tem uma formação com o princípio judaico-cristão que casamento é entre um homem e uma mulher e com seus filhos. Porém, na sociedade que nós vivemos, existem outros modelos de família que eu não preciso concordar para amar, mas eu preciso respeitar porque eu quero ser respeitado e tenho que amar se eu quero ganhar, porque se eu odiar, esquece. Outros desafios. A mídia tendente, cada vez mais abusiva e tendenciosa às crianças. Aí eu vou fingir na minha igreja que nada existe, vou continuar que as crianças são adotadas por tablet e a gente não fala nada. E a gente acha que isso é normal. Eu não preciso ficar batendo em quem eu não conheço para preservar quem eu conheço. Não é? Pode passar? Sexualização precoce, banalização da pedofilia. Esse é um mal que acompanha o mundo e nós temos que continuar, como igreja, falando contra isso. Tem igreja que não fala nada disso, que não orienta o seu ministério infantil a se ver uma criança. Gente, está cheio de igreja evangélica que tem casos e que passa o pano e passa a mão. Gente, isso é crime. Se alguém trabalha, nós temos que treinar o nosso ministério infantil para, se uma criança está frequentando o ministério infantil das nossas igrejas e ela está sofrendo com isso, nós temos que denunciar no conselho tutelar. Ah, mas esses dias, numa das nossas igrejas, nós fizemos isso. A menina do conselho tutelar falou assim: nunca recebemos uma denúncia de igreja evangélica. Nunca. Porque às vezes, não, mas o que vão falar? Vai gerar um escândalo, não sei o quê, não sei o quê. Gente, além de pecado é crime, nós temos que preservar nossas crianças. Relacionamentos afetivos descartáveis. É um desafio, é um problema, e não estamos falando sobre isso. Tem igreja que não tem curso de noivos, que não prepara os jovens para o casamento, que não ensina como fazer o certo, só bate no que está errado. Por exemplo, na nossa igreja, as pessoas: pastor Calito, você faz casamento? Eu falei assim: faço. Depende se você vai fazer o curso de noivo na igreja. E se eu não puder fazer, nós temos 44 pastores que vão poder fazer. Quando alguém marca casamento na nossa igreja, ele dá 3 opções. E aí a gente vai tentar conseguir um daqueles 3 pastores. Por exemplo, sábado passado eu fiz um casamento. Pode passar? Desigualdade social, crescimento da pobreza.
Nós não queremos a pobreza, não trabalhamos pela pobreza, mas como o pastor Renato disse aqui, nós vivemos numa sociedade injusta. O Brasil está entre as 10 economias do mundo, mas nós só ganhamos em distribuição de renda nas Américas para o Haiti, na África de Serra Leoa. Mas, ao mesmo tempo, muitas igrejas evangélicas não tocam nisso. Não falam para empresários sobre a importância de cuidar bem dos seus funcionários, de remunerar bem. Quantas vezes nós temos pessoas trabalhando como empregada doméstica dentro de igrejas evangélicas que não têm direito nenhum? E nós não somos os primeiros a dar os exemplos. Conflitos raciais. É crime, é pecado. Qual a última vez que você pregou sobre reconciliação contra o preconceito, contra o bullying? Isso está na Bíblia, não é pauta da esquerda. Consumo compulsivo do mundo digital. Temos que ajudar as pessoas sobre isso. Há hoje um consumo compulsivo e muitas vezes, dentro de igreja evangélica, às vezes nós vemos isso, acontece no mundo secular. O camarada jogava a bola, aí cresceu, deu certo, 1 a cada 1000, ganhou dinheiro, aí se deslumbra, aí faz o que eu vi essa semana, um jogador de futebol comprando um relógio de... Não sei se alguém viu aí um relógio... Esse jogador que ia ganhar a bola de ouro não ganhou? É o Vini Júnior. Ele foi, não sei se ele estava meio chateado porque não ganhou, e aí comprou um relógio, mas eu nem lembro o valor, mas eu sei que foi muito caro o relógio que ele comprou. Tudo bem, ele tem o dinheiro para comprar, ele pode comprar. O duro é quando você vê um pastor comprando um relógio desse. Porque, gente, é muito diferente o que um jogador que pode comprar porque ele ganhou lá no campo aquele dinheiro, ou com merchandising, etc. O pastor, a régua não é essa. Porque um pastor não compra só o que o seu dinheiro pode comprar. Tem uma questão do testemunho. E um pastor maduro, ele já foi para um outro nível, ele não está no nível do que é certo e errado. É errado um pastor usar um relógio de 200 mil? Errado. O relógio, obrigado, Harry. 2.300.000. 2.300.000. Eu acho que ele ficou de ressaca, depois que não ganhou a bola de ouro, falou, vou lá, eu vou agora dizer o quanto que eu poderia ter ganhado essa bola de ouro. 2.300.000. Gente, não me assusta um jogador de futebol deslumbrado, que deve ter vindo de uma infância mais simples, ter dinheiro e comprar. O duro, sabe o que é? Tem pastor que, se pudesse, compraria. E pior, usaria no púlpito. E ainda mostraria assim, na hora que a câmera fosse pegar, ainda iria fazer assim. Então, meus irmãos, né? Pastor, se você, Deus tocar no seu coração e falar assim, pastor Carlito, toma aqui esse carro de R$1 milhão, toma aqui esse relógio de R$200 mil, precisa ser 2.300.000. E você fala assim, pastor, olha, esse relógio aqui, esse carro aqui, eu estou dando para o senhor. Eu vou dizer para você, olha, que bom, Deus abençoe, continue deixando Deus te usar. Mas você está dando compulsoriamente para mim, eu tenho que usar esse carro, esse relógio? Ele vai falando, tem. Eu estou dando para o senhor, o senhor tem que usar. Eu não posso pegar e vender? Não. Eu não posso pegar e doar? Não. Não posso pegar e doar para a minha igreja? Não. Posso pegar e doar para... Não, o senhor tem que usar. Eu vou dizer, muito obrigado. Sabe por quê? Porque com 54 anos de idade, eu já sei como é que eu quero terminar. Então, não é que é errado um pastor no Brasil usar um relógio de 200 mil, ou ter um carro de 1 milhão. Não é esse o ponto. A questão é outra. É sábio ou não sábio? E no nível que nós estamos, gente, o pastor, a pastora, a liderança, não faz só o que é certo e errado.
faz o que é sábio e o que não é sábio. Porque vivemos num país com muita desigualdade, onde pastores às vezes entram no avião e tiram uma foto que estão viajando na primeira classe, enquanto que 90% das suas ovelhas nunca conseguiram sair do Brasil andando de ônibus. E como é que faz isso sem nenhuma consciência pesada? Se cauterizou, nós já temos um problema. Se Deus te deu a graça de você viajar de classe executiva ou de primeira classe, que bom, celebre, mas guarda para você, porque nem tudo que você vive você tem que colocar na internet. Não é verdade? Nem tudo que Deus te falou é para você falar para os outros. Está vivendo, é para os outros estar vivendo. Sabe o que você pode fazer para todo mundo? Pregar o Evangelho. Às vezes, gente, nem a nossa opinião é para a gente dar. Quem diz que pastor tem que ter opinião para tudo? Você não vai ver um pastor da igreja da cidade, nós somos 44, e não é porque eu falei para eles não fazer, é porque a gente não faz, não é da cultura. A gente ficar respondendo caixinha de Instagram, o que pode e o que não pode. Sabe por quê? Porque a gente gosta de viver com margem. Nós queremos gerar discípulos que pensem, que avaliem, que gerem. Quando eu vivo na margem, quando você vai embarcar num trem, no metrô, não tem uma faixa amarela aqui? Se eu pisar nessa faixa amarela para esperar o trem passar, o que eu estou correndo? Risco de vida. Então, a faixa não é para me limitar, Samuel, é para me proteger. Quando ele parar na minha frente, aí eu dou os passos e entro. Isso é segurança. Quando você gera crente na sua igreja, que fica atrás de pastor, perguntando se é para ir na praia, para usar fio dental ou não, se é para usar calça assim ou assada, você está gerando discípulos sem margem. Eles vão andar sempre na margem do pecado e da opinião do pastor. Pode ou não pode? Gente, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que liderar e formar liderança de pessoas livres. Não é gente que toda hora tem que ligar para o pastor para perguntar se pode comprar isso, se não pode comprar isso, se pode comprar aquilo outro, porque isso tem a ver com discipulado de controle. Fuja fora desse negócio. Nós lideramos pessoas livres, empoderadas, que sabem além do certo e errado, sabem se portar no que é sábio ou não sábio para aquele momento. Então são coisas assim, eu só estou introduzindo a mensagem, tá? Consumo e liberação do uso de drogas, há uma romantização sobre isso e já tem pastor liberal defendendo. Eu botei no meu Instagram recentemente, há 2 semanas atrás, quem me segue viu, uma matéria da BBC de Londres, que foi traduzida pelo G1 aqui no Brasil, dizendo que quem usa maconha lesiona o DNA. Não é que prejudica o pulmão, não, gente. É que lesiona o DNA. Quer dizer, o filho dessa pessoa, o neto dessa pessoa, pode vir a ter problema por causa disso. E a sociedade toda romantizada com isso, e o Supremo Tribunal julgando que é normal, não é? E aí o camarada pega e ele vai traficar, mas ele divide em poucas gramas, porque aí pode, porque se for pego é para consumo, né? Nenhum problema. É só você fracionar, doutor, que aí pode. Atacado não pode, né? Pode passar. Evangélicos desigrejados, gente, virou uma pandemia. E aí hoje há muitas igrejas não precisam nem mais fazer evangelístico, sermão, porque abrir igreja só assim. Vamos fazer um evento, a gente chama uma banda famosa, um pregador famoso, faz 3 dias, e aí a gente chega naquela cidade, que a gente não chegou ainda, e aí a gente pega depois desse evento, a gente vê o que sobra, aluga um lugar, pinta de preto, bota umas luzinhas, chama de church, abre um CNPJ, e a igreja já nasce grande no mês seguinte. Não há nenhum problema em plantar igreja. Pelo contrário, nós temos que plantar igreja. Mas, gente, se a gente ficar plantando desse jeito, a gente não vai crescer
no número de evangélicos nascidos de novo e convertidos. A gente só vai ficar fazendo as pessoas trocarem para a quarta igreja, a quinta igreja. Ah, vamos na igreja mais nova da cidade, porque a mais nova investiu mais dinheiro para abrir. Então tem mais dinheiro, tem telão de LED, tem equipamento de última geração. Aí sabe o que a gente vai gerando? Consumidores gospel. A gente vai gerando consumidores que saem satisfeitos e vão para a igreja em que eles dizem que vão estar satisfeitos. Então não podemos fazer a coisa certa da maneira errada. Plantar a igreja é a coisa certa, mas existe a forma de fazer. Qual é a forma de fazer? Através de casas de paz, de evangelismo, de pequeno grupo, e aí começa numa sala, como muitos de vocês aqui começaram. E aí convida mais um. Nós estamos plantando nesse exato momento 35 igrejas, todas desse jeito. E por isso demora, porque a árvore não cresce de um dia para o outro. É casa de paz, um convida o outro e vai. Aí aluga, isso aqui era um salão de festas, né? Quantos lugares desse a gente alugou para fazer o culto mensal? Porque aí você tem uma célula, 2, 3, 4, aí depois você reúne todo mundo, aí aluga um salão como esse e vai lá. Sabe por quê, gente? Questão de mordomia. Se eu alugo um lugar desse tamanho aqui antes da hora, vai ser o lugar mais caro do planeta. Porque um aluguel caro ou barato depende do uso. Antes de irmos para a colina, os irmãos que conheceram a José Longo, nós saímos de lá em 2012, isto é, 13 anos atrás quase. Sabe quando nós pagávamos lá, há quase 13 anos atrás? R$100 mil. R$100 mil. Mas não era caro. Sabe por quê? Porque a gente usava de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. É com culto, com esporte, com ação social, com treinamento. Muitos de vocês foram lá, era uma antiga revenda da Volkswagen. Saímos de lá pagando R$100 mil. E chegamos lá com 1.000 membros, saímos de lá com 11 mil membros. Então, a igreja tem que avaliar se ela vai alugar um lugar aqui. Ah, não, mas é só 5 mil. Não, mas é 5 mil para ficar fechado a semana inteira? É caro. É caro. É melhor pagar 3 por um lugar que você vai usar só uma vez por semana. Porque no momento em que eu não tenho membresia, mas eu tenho que pagar água, luz, zeladoria, segurança, limpeza, equipamento, já ficou caro. O dinheiro do reino de Deus é um dinheiro que tem que ser usado com boa mordomia. Alguém já disse que o lugar mais ocioso do país são igrejas. Porque a maioria fica fechada a semana inteira e abre domingo para 2 cultos. Quando algumas têm um só. Mas, então, só para fechar, lembrando uma coisa. Você não pode impedir que uma pessoa venha de outra igreja, tá? Nós não impedimos, lá em São José também vem. Só que você pode criar um processo. Diga comigo, processo? Qual é a palavra? Processo. Com um processo, você não vai incentivar que a pessoa venha. Porque, se você não incentivar, o Renato estava me contando com o Harry, que chegou um rapaz na igreja dele e pediu para abrir a igreja dele em outra cidade. Ele disse que não é assim, aqui a gente não abre igreja planta. Daqui a pouco ele deu uma piscada e viu no Instagram, aquele mesmo rapaz abriu uma igreja de uma franquia evangélica. Mas ele não foi lá pedir para abrir a dele. Aí daqui a pouco já abriu outra. Igreja não se abre, igreja se planta, porque ela é orgânica. Então, eu não posso, porque a igreja não é minha, eu não posso impedir que ninguém venha para a igreja, mas eu posso criar um processo, um sistema, que quem quiser vir, vai entrar, vai fazer o curso de membresia, vai esperar o processo. Se ele é, por exemplo, se vem uma pessoa que é pastor para a sua igreja, se ele chegou e fala assim, eu sou pastor,
Faz uma pergunta para ele. Onde estão as suas ovelhas? Não, eu só sou pastor. Não, então, querido, você é meu irmão. Você vai entrar, seja bem-vindo como irmão, e aí você vai conquistar a sua liderança aqui. Você vai liderar um grupo, esse grupo vai multiplicar, você vai ter uma... Agora, se você pegar uma pessoa que chega na sua igreja só porque diz que é pastor, não tem rebanho, e você imediatamente tira aquela pessoa lá da entrada e coloca aqui no altar, sabe o que você está dizendo para o jovem vocacionado que acabou de se converter na sua igreja? Que a sua igreja fura fila. Eu me converti aqui, estou sendo discipulado aqui, sonho um dia ser pastor aqui, mas o outro chegou só porque tem um PR, já vai direto para o púlpito? Não tem processo, não estimula aquele que está ali crescendo. Então você não vai impedir, mas você vai gerar um processo orgânico, natural, porque um pastor que não tem rebanho, ele é, antes de tudo, um irmão. O pastor, o título, só faz sentido se tem rebanho, não é? Então você não vai dizer que é ou não é, mas a realidade só se mostra com os fatos. E aí fica tudo bem, tudo ao seu tempo. À medida em que a pessoa ganha a sua credibilidade, a sua liderança, aí vai acontecendo, porque com isso você não estimula. Já aconteceu lá em São José, de pessoas que saem da igreja, porque lideramos pessoas livres, não é? As pessoas podem querer mudar de igreja. Mas é interessante que aí o pastor daquela igreja, que falava mal da nossa igreja, por sermos uma grande igreja, aquilo é curva de rio. E é interessante. Só que na hora que sai alguém de lá, que era também curva de rio, já vira o melhor membro do mundo e ganha até ministério e púlpito, não é? Muito cuidado. Quando você recebe sem processo, guarda essa. Paga agora ou paga depois, mas você vai pagar. Porque você só tem que escolher quando. E aí eu já vou te dizer uma coisa que a minha mamãe, que está na glória, dizia: pague sempre à vista, que você vai pagar mais barato. Então, antes de deixar para pagar depois, paga agora. Porque se a pessoa falar assim, não, só vou ficar nessa igreja se eu pregar, só vou ficar nessa igreja se me chamarem de pastor, só vou ficar nessa igreja se eu me der o púlpito. Querido, é melhor você deixar que elas partam, sem culpa, sem problema, porque vai sair e não vai ter o que falar de você. Ela não vai ter coragem de chegar lá na igreja do outro e dizer assim, olha, eu fui lá na igreja do Anderson, mas eu cheguei semana passada, e pensa bem, eu tive que mudar de igreja, porque ele não deixou pregar no primeiro mês que eu cheguei lá. Ele não vai ter coragem de falar isso, não é? Mas se ele ficar, e amanhã, depois aqui do púlpito, ele jogar contra os princípios que você está construindo há 5 anos na igreja, aí ele vai virar e falar assim, então, cheguei lá na igreja do Anderson, comecei a pregar, aí o pessoal começou a dizer assim, poxa, o senhor está arrebentando, está pregando muito bem. Aí, ó, o pastor André arrumou um problema comigo, é que eu estava abalando o ministério de púlpito dele, né? Eu comecei a estremecer, é que eu, né? Paga agora ou paga depois. Então, é melhor deixar o camarada aí para a próxima igreja, porque você não deu o microfone dele antes da hora, do que ele ir embora e dizer que você é um líder controlador e que você não está deixando as pessoas cumprirem o seu chamado e ministério. Não é? Porque aconteça o que acontecer, meu irmão, pessoas vão te deixar. Até porque tem outra coisa. Ou você controla, ou a igreja vai crescer. Então, não escolha pelo controle. Lidere pessoas livres, todos são bem-vindos. Você vem de outra denominação, tem 3 possibilidades. Na nossa igreja agora, eu fiz um ajuste lá nesse processo que eu falei, é um curso, chama Cultura da Igreja. E tem 3 aulas diferentes com o mesmo material.
só que tem três turmas diferentes. Primeira turma é o que mudou de cidade. Alguém foi de Americana para São José dos Campos e quis ir para a nossa igreja. Essa pessoa, ela precisa só de um contexto de ser igreja local, porque ela está vindo de outra igreja local, de outra cidade. Nós temos outro tipo de classe, que é para quem se converteu e acabou de ser batizado. Esta é a mais fácil de dar, porque essa pessoa está vindo do mundo e ele não tem cultura de igreja evangélica nenhuma, o que nos dias de hoje pode ser muito positivo. E tem uma terceira turma que a gente pega bastante pesado. Sabe qual é? É a que muda de igreja na mesma cidade. Ele não veio de outra cidade, ele não se converteu agora, ele só mudou de igreja dentro de São José dos Campos. Ele deixou de ser batista e da convenção e veio para outra, o metodista, o presbiteriano, etc. Por quê? Gente, uma pessoa que está mudando de igreja na mesma cidade, 90% dos casos está trazendo alguma contrariedade, algum problema, que precisa passar por um processo. Precisa passar por um processo. Então, nessa aula, a gente aperta um pouco mais. Nessa aula, a gente vai falar mais sobre a cultura do perdão. A gente vai falar sobre a importância de não trazer a outra igreja para cá, porque é interessante, tem gente que sai da igreja, mas a igreja não sai dela. Aí ela vem para nós, não, mas lá na outra igreja que eu era, por que não volta para lá, seu infeliz? Não é? Volta para lá. Queridos, neste ponto, nós somos calvinistas, embora que eu sou batista, mas neste ponto, Hugo, nesse ponto eu sou calvinista. Se a pessoa está indo embora por causa dessas coisas, deixem, ela não está perdendo a salvação, ela só está indo amolar outro pastor. Então, outro problema que nós estamos vivendo, Bíblia e heresia. Gente, tem assunto que nós estamos discutindo hoje, que já estava resolvido no século IV, na era da patrística. Questão da trindade, a questão da soberania de Deus. O pessoal está questionando tudo isso. Espera aí, não é? A veracidade das Escrituras, o cano já foi fechado no século III, gente. Agora estão dizendo que está desatualizado, quem tem que atualizar assuntos passados, não é? Deus não é pai, é mãe, e aí? Está confuso, está ficando confuso, não é? Assunto que não estava resolvido. Agora, você vai precisar escolher, né? O que você vai fazer. Se você vai continuar fazendo a oração de Jesus nos dias de hoje, como é que é a oração mais famosa de Jesus que começa mesmo? Como é que é? Ah, bem. Então, se você vai começar fazendo a oração de Jesus, você vai começar a... Porque, gente, esse negócio não para. É um negócio assim, insaciável. Daqui a pouco o que era o Pai Nosso, vira Mãe Nosso, daqui a pouco é todos nós. Não é? Pode passar. Polarização política, radicalização. Não cabe a gente entrar nisso aí, gente. Não é guerra que vale a pena. O que é guerra política? Você está vendo, a extrema esquerda grita, aí vai a extrema direita, grita mais alto, aí vai o outro e grita, aí a eleição passa, divide família, divide grupos, divide púlpito. Porque eleições passam, mas muitas vezes, quando pastores abraçam a causa errada, apoiar a membresia, que tem o chamado e a cidadania, é o papel do pastor. A vocação política é normal que tenha e é bom que tenha. Agora, você tem que lembrar que uma eleição
é feita com uma filiação partidária. E a filiação partidária é um negócio tão forte no Brasil. Por exemplo, você sabe que um político ele não é dono do seu mandato? Ele é eleito. Aí você bota toda a sua credibilidade lá. Amanhã, se ele não votar de acordo com a bancada do seu partido, pela lei eleitoral ele pode ser expulso do partido e o partido entrar na justiça e pegar o mandato. Então, é muito complicado. Agora, essa é a lei eleitoral e a lei que nós vemos no país. Agora, é muito difícil a igreja entrar nessa bola dividida. Então, é melhor que a gente ore, que a gente conscientize e deixe a membresia escolher o partido que quer entrar, o partido que quer torcer, né? Alguns vão ser são paulinos, outros, pela fraqueza da carne, vão ser corintianos, não é? Fazer o quê? Eu sei que para alguns eu estava indo tão bem, né? Vamos lá. Ódio nas mídias sociais é um negócio assim que não está diminuindo, está aumentando. E a gente tem que também orientar nossa membresia. E não o pastor ficar aumentando esse ódio dentro das suas mídias sociais. Porque cabe a nós temos, Paulo diz, o chamado do ministério da reconciliação, e não de aumentar a divisão e a polêmica. Recentemente nós vimos um político dizendo que ele faz corte para que falem mal dele, não tem problema, desde que falem dele. Isso é meio complicado, gente. Muito estranho, não é? Depressão e suicídio, eu não sei aqui em Americana, mas eu peguei os dados esses dias de São José dos Campos. Nós estamos com um caso de suicídio por dia em São José dos Campos. São José tem 800 mil habitantes. Um caso por dia. Agora, isso porque temos dados do SAMU de São José. Porque hoje nem esses dados são muito falados pela imprensa, porque acaba incentivando mais, infelizmente. Agora, 30 casos por mês que tem êxito, porque tem muito mais tentativas. Sociedade doente. E 2 dados que veio junto com essa informação lá de São José. 90% de pessoas com menos de 30 anos de idade e 80% da classe média ou alta. Em suma, gente, o pobre não está se suicidando e nem o maduro e o idoso. É o jovem e de classe média alta na sua maioria. O mais famoso por isso é o bairro de classe média alta mais famoso, que é o Aquários. E se jogando de prédio mesmo. Então, é uma realidade. Você já viu, é interessante, você vê morador de rua sofrendo, ele sofre, às vezes passa fome, tem gente que age de violência contra morador de rua, mas você não vê, Renato, morador de rua falando em suicídio. É o cara que está dentro do seu apartamento, muitas vezes de luxo. É uma coisa assim, de se pensar, né, gente? Sabe por quê? Patrimônio e autoestima não é sinônimo. Tudo isso no mundo que eu e você somos chamados a ser igreja. Isso aqui está acontecendo. Não pense que você vai ministrar para ser igreja com todo mundo arrumadinho, direitinho, sem esse problema. Esses são os problemas da sociedade pós-moderna de Americana no século 21. E tem mais. Vícios cibernéticos, né? Tem uma série na Rede Espírita, vocês podem pegar, que é Geração Dopamina, para ajudar com relação a isso. Estamos virando Cybermen e Cyberwomen com os nossos smartphones. Próximo. Mundo em guerra. Eu listei ontem, eu preguei na igreja, 11 países que estão em greve, em guerra hoje. Não é passado, hoje. E a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra. Por quê? Porque agora está se falando em rumor de guerra nuclear.
Dilemas da bioética e tantas coisas, a gente não sabe o que está comendo, nem se fala se é vacina, se essa vacina é boa ou não, se esse remédio é bom ou não, qual é o efeito colateral e a comida. Catástrofes naturais, cada vez mais. Nevou, tem os negacionistas que dizem, não, mas não tem problema do clima, o clima sempre aconteceu. Nevou no deserto do Saara pela primeira vez. Dubai ficou inundada de água pela primeira vez. Lá não tem rede de esgoto, porque nunca chove. E vocês viram pela televisão como é que ficou cheio d'água. O que aconteceu no Rio Grande do Sul nunca tinha acontecido antes. Então, tem algo diferente no mundo. Se o problema é ou não pela questão do efeito estufa, isso não sabemos. Mas que normal não está, não está. Há alimentos modificados geneticamente. Né? Antigamente, a gente come um frango hoje, mas não sabe bem quantos hormônios tem esse frango. Né? E aí a pergunta é, o que nós faremos? O que nós faremos? Porque tudo isso não vai deixar de acontecer se você acreditar ou não, se você enfrentar ou não. Porque eles dizem respeito à sociedade que nós vivemos, dentro e fora da igreja. E aí a pergunta em Jeremias 15:2, para onde iremos? Diga, assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte, os destinados para a espada, os destinados à fome, para a fome, o destinado ao cativeiro, para o cativeiro. Será que essa é a resposta da igreja evangélica? Não. Nunca fez tanto sentido a interrogação de Pedro. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, a nossa direção é para Jesus. Visão de Isaías, filho de Amós, em Isaías capítulo 1. Tente depois fazer um exercício, não vai dar para a gente fazer aqui agora. Relembrar essas imagens que eu mostrei e ler Isaías 1. Eu vou ler só o verso 1 e o 4. Criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. O que eu li aqui? Isaías 1. Não é igual ao que eu mostrei? É a mesma coisa. A única coisa é que eu mostrei com fotos e com dados, com realidade do dia de hoje. Mas tudo isso tem uma origem só. O ser humano, os seus delitos, os seus pecados e a realidade do mundo sem Jesus. E diante disso, Jesus ora em João 17:15. Não rogo que os tire do mundo, mas os proteja do maligno. Então nós não vamos sair desse mundo, porque ele é mundo. Jesus, na sua oração em João 21, ele não orou para que os discípulos fossem abduzidos. Quem aqui tem certeza de que se morrer hoje vai para o céu? Levanta sua mão. Tem um ou outro ainda que não tem, mas no final eu faço um apelo evangelístico. Então, se temos a certeza que se morrermos hoje vamos para o céu, por que não fomos ainda? Porque temos um Deus sarcástico, temos um Deus que gosta de olhar lá do céu a gente sofrendo aqui na terra, criança passando fome, prostituição, miséria, crente jogando bete, já chegou dentro da igreja 36%, não é? Não, gente, é que Deus olha para a gente com misericórdia e crê ainda na igreja. E acredita que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Que a igreja vai ser um farol que vai ajudar essas pessoas. Então Jesus poderia ter feito o seguinte, se converteu, sobe na hora. Na dúvida, vai se ir. Né? Então aceitou Jesus, está ligado na terra e no céu, vai para cima. Não, se nós nos convertemos, mas continuamos aqui, é porque tem um propósito. Ali no cantinho,
o Anderson e a Juliana colocaram ali os propósitos de Deus. Ó, adoração, comunhão, discipulado, missões e ministério. Dos 5, só tem um que tem prazo de validade. Adoração nós vamos fazer aqui no céu, não vamos? O que fizemos aqui hoje é só um ensaio. Comunhão com Deus, com Jesus, vamos ter aqui e no céu, certo? Discipulado, aqui na eternidade, porque agora vemos por espelho e enigma. Então, vamos aprender de Jesus por toda a eternidade. Serviço, vamos servir a Jesus aqui na eternidade, certo? Tem gente que tem uma visão de céu que é assim, vou viver sentado numa nuvem tocando harpa. Eu não vejo que o céu é assim. O céu vai ter tudo que é bom, que não é fruto do pecado, né? Lá também. Quando era pastor em Juí, no Rio Grande do Sul, eu tinha um irmão muito querido, que ele era médico. E ele falava assim, pastor, eu estou me preparando para ir para o céu. É mesmo? Como você está se preparando para ir para o céu? Não, eu estou preparando para o céu, inclusive, para trabalhar. Eu falei, como? Não, porque no céu eu vou ficar desempregado. Né? Porque o meu trabalho é só aqui. Eu não vou precisar curar ninguém lá no céu. Então, eu tenho que preparar. Então, ele fez 3 coisas aqui na Terra que ele gostava de fazer, além da medicina. Ele era um cirurgião proctologista bem famoso. É ainda que ele está vivo. Gosto muito desse irmão. Ele faz 3 coisas. Ele falou, eu gosto de cantar no coro da igreja, porque eu sei que lá no céu vai ter um coro. E eu vou me enfiar no meio desse coro. Ele é um baixo. Eu gosto de cuidar do jardim. Às vezes eu chegava na igreja assim, ele estava lá, né, presidente da Unimed, diretor de hospital, cirurgião. Eu chegava lá e ele com um chapéu lá cuidando do jardim da igreja. Que ele falou assim, porque eu no céu vou cuidar do jardim. Deve ter um jardim lá, então vai precisar de jardineiro. E terceiro, ele herdou uma marcenaria do pai, inclusive o meu cajado quem fez foi o pai dele, e ele dizia, certamente que vai ter uma marcenaria no céu, porque Jesus tinha isso aqui na terra, então ele deve ter levado para o céu. E a gente está rindo, mas é verdade, o céu não é esse lugar monótono, o céu é a vida plena de Deus. Então, dos 5 propósitos, nós vamos ter lá, no céu vai ter adoração, comunhão, discipulado, ministério. Agora, aquele últimozinho lá, aquela boia, não vai ter. Por quê? Porque no céu não tem ninguém para salvar. Então, uma igreja que está aqui na terra e não faz missões, não faz evangelismo, se a sua igreja é um supermercado da fé, que só abre para ter culto, para ter recolhimento de oferta, para ter sermão e mandar o povo para a vida pequena durante a semana, ela está fora do propósito de missões. Isso não pode. Por quê? Porque dos 5 propósitos, é o único que é regido pelo Cronos. O resto tudo é pelo Kairos de Deus, pelo Aion de Deus. É por toda a eternidade. Então, uma igreja saudável, biblicamente saudável, ela tem que ter evangelismo e missões. Porque é o único lugar que nós vamos poder cumprir esse propósito de Deus. Então, para onde nós iremos? E aí, rapidamente, o meu tempo já foi, mas ninguém aqui mora mais longe que eu e o Harry, que ainda vamos para São José dos Campos, do outro lado do estado. Eu quero só dizer para você que a nossa resposta para vencermos aquele desafio e ajudarmos a igreja a ser igreja dentro e fora da igreja é ser uma igreja família saudável. Esse é o nosso modelo. Uma boa igreja não se avalia pelo seu tamanho ou pela sua estrutura, mas pela sua saúde espiritual. Então, a igreja, ela precisa ser uma igreja família saudável. Porque ela não vai responder a essas perguntas sendo uma igreja fábrica, uma igreja fantasia. Ela tem que ser uma igreja família. Eu e o Renato temos um amigo em comum, um mentor, o pastor Mike Bredot. Ele fala muito sobre isso e nos influenciou muito sobre isso, na questão de você ser uma igreja biblicamente saudável, orgânica, espiritual, é ser uma igreja família. Então, uma boa igreja, ela não se avalia pela sua estrutura, nem pelo seu tamanho, mas pela sua saúde espiritual. Troca o PowerPoint, porque é o outro PowerPoint. É o outro arquivo lá que o Harry mostrou para vocês. Por exemplo, você não pode ir lá em São José dos Campos e achar que
Pode avançar um pouquinho, porque aí na introdução tem minha família e tal. Isso. Então, que você vai lá em São... Quantos já foram lá? Eu vou mostrar o vídeo para fechar aqui. Quantos não foram? Ok. Então, uns 30% não foram. Então, devem ir. Vão ser muito bem-vindos. Uma igreja saudável não é aquela estrutura. Inclusive, nós temos outras 28 igrejas que não têm aquela estrutura. Nós temos muitas igrejas desse tamanho. E com uma estrutura inferior aqui, a Casa Viva. Não tem nenhum problema. Cada igreja é como uma família. A casa do outro não é melhor, não é pior. É a casa que Deus deu e pronto. Agora, aquele lugar serve de uma inspiração para uma nação. Porque começou do nada, começou de uma visão. Então, visão é pessoal e intransferível, mas eu posso me inspirar com uma visão. Se Deus fez ali, Ele pode fazer em qualquer outro lugar. Atos 5, 42 diz, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Bill Johnson ele diz que toda fé prática constrange uma fé conceitual. Então, se você praticar a fé que você crê, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Mas é assim que a fé cristã se move. Todos nós devemos ao mundo um encontro com Deus e o testemunho de uma igreja saudável. Vamos dizer isso juntos? Todos nós devemos ao mundo um encontro com Deus e o testemunho de uma igreja, família saudável. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja, família saudável. A sua igreja não é um supermercado da fé, não é uma fábrica, não é uma fantasia, uma festa. Ela é, como Efésios 2 diz, a família de Deus. Vamos todos juntos? Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a única solução, eu estou persuadido disso, da gente responder aqueles desafios que eu introduzi como ilustração, esse encontro de hoje, é ser uma igreja biblicamente família saudável. Ganhando, batizando, discipulando, tornando-se e permanecendo família. Eu escrevi no meu ex, no Twitter, antigo Twitter, quem me segue viu lá, fruto do devocional de ontem, experiências com Deus. No mundo secular, a mentalidade é quanto que eu vou ganhar. Na fé cristã é como que eu vou me tornar. Não podemos deixar que essa mentalidade extrativista, extremamente toma lá da cá, do mundo capitalista, entre na nossa mente e que a gente tudo pensa. O que eu vou ganhar? Eu vou no culto hoje? Porque senão, gente, o que acontece hoje? Sabe por que a Coreia do Sul, o lugar do grande avivamento, das maiores igrejas de todas as denominações do mundo na Coreia, estão tudo caindo? A maior presbiteriana do mundo está na Coreia do Sul, a maior batista do mundo está na Coreia do Sul, a maior presbiteriana do mundo está na Coreia do Sul, mas está diminuindo. Sabe por quê? Porque os pais vieram do pós-guerra. Então, sabia o que era sacrifício e nem fazia conta sobre ir ou não ir à igreja. Só que o jovem sul-coreano hoje, ele está igual ao americano. A gente que vai muito lá na igreja nos Estados Unidos, o Harry que vai, ele pensa assim, então se eu for na igreja hoje, $20 a hora, 2 horas para ir, 2 horas para... 4 horas, tá. Cara, para eu ir na igreja hoje, eu deixo de ganhar 150. E ele está pensando se ele vai ou não na igreja, porque cada dia que ele vai na igreja, ele deixa de ganhar $150. O jovem sul-coreano está assim. Extremamente capitalista, o americano assim, e muitos brasileiros já estão pensando assim, não, pastor, mas eu trabalho domingo. A maior rede de fast food de frango dos Estados Unidos, a Chick-fil-A, não abre aos domingos. E é a maior dos Estados Unidos. E quem quiser abrir uma franquia, vai saber que não vai abrir os domingos. É igual o crente que tem tanta coisa para fazer, aí abre um bar.
Não, pastor, eu não bebo. Você não bebe. Tá, mas deixa um monte de gente bêbada. Não, pastor, se eu ganhar na loteria, eu vou dar o dízimo. Eu vou dar uma oferta, né? Teve um marketing multinível aí, ou pirâmide, que seduziu um monte de crente, um monte de pastor. Porque no primeiro momento era assim: pastor, qual é o seu desafio missionário aí? Qual é a obra social? Bancava. E bancava. Só que daqui a pouco, lembra? Paga agora, paga depois. Aí vem e apresentou a fatura. Gente, as bets é só uma dose mais forte da mesma droga que seduziu um monte de evangélico com Telex Free, lembra? Bebebon, depois pirâmide lá de Cabo Frio, né? Aí as trades milionárias aí dando 5%, 6% ao mês, e aí agora as bets. É só uma dose mais forte. Hoje chamaram de cassino dentro de casa. E 36% dos crentes estão usando essa droga. Não é? Então, vai ser... Eu lembro, em São José dos Campos, pastor fazendo vigília nas igrejas para liberar o Telex Free. Porque o pastor entrou de cabeça e com ele a membresia. Queridos, cuidado, proteja a sua igreja. A igreja é um lugar que você está ali para servir, para amar, não é para tirar. Na nossa igreja nós temos 1.700 células, a gente não permite nenhum tipo de venda, nada. Você não pode ir para uma célula para você vender revista, vender Topware, vender Mary Kay, vender... Porque todo mundo, gente, tem uma coisa para vender. Aí você tem uma célula de 15 pessoas, cada um tem um catálogo. Daqui a pouco ninguém quer ir lá mais. Vamos para a rua, vamos bater de porta em porta. Mas fica muito fácil, por quê? Todo mundo é irmão. Aí se o pastor endossar ainda, porque, né? Aí fica difícil, gente. Porque a gente alimenta uma coisa que lá na frente cai, todo o castelo de carta cai. Então a gente vai alimentar uma coisa que não se sustenta. E vai trazer o quê? Divisão para a igreja. E o pastor não é o instrumento da divisão. Ser uma igreja família é proteger a sua família desse mercantilismo da fé. E ajudar a sua igreja, em que as pessoas vão lá para servir, para amar, para serem cuidadas. Ah, mas o irmão está precisando. Ah, vamos ajudar, mas de outra maneira. Se tem um irmão que precisa de uma ajuda, vamos lá dar uma oferta para ele. Mas não fazer uma coisa que não se sustenta. Lá na nossa igreja, nós temos o fundo de diaconia. Nós pagamos conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de condomínio, conta de aluguel, só não paga cartão de crédito. De todo mundo que está em célula e que precisa, pede a coordenação. Começamos isso na pandemia, depois não paramos mais. Até hoje, nunca deixamos de atender um pedido da membresia para atender essas necessidades básicas, ajudar a pagar aluguel e coisas assim. É interessante que o nosso serviço social atende 99% de pessoas que não são da igreja, Renato. A cidade social atende hoje 200 famílias por mês. Uma ou duas que pertencem à igreja. Feito por de fora, porque os da igreja não estão precisando. Mas o fundo de diaconia atende quem é da igreja, porque tem o princípio do primeiro, os domésticos da fé. E assim a gente vai, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, sendo uma igreja família. Então a igreja tem que estar no templo e tem que estar nas casas, fazendo discípulos e formando novos discípulos. Nunca tenha medo de fazer na igreja o que Jesus fazia no Novo Testamento. Não vai ser fácil, e Jesus nunca disse que seria, porque ele disse que nos enviaria como ovelha no meio de lobos. Mas ele disse que estaria conosco até o fim. Atos 2:46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração.
As casas fazem parte de uma igreja família. Então, valorize a celebração comunitária, mas valorize também os pequenos grupos nos lares. Uma igreja saudável não é apenas um lugar para ir aos domingos. Rick Warren, ele disse, uma igreja saudável não deve ser avaliada pelo número de pessoas ou o número de membros sentados aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Então, nossos pequenos grupos de pastoreio trabalham para edificar a igreja família, uma igreja que é 100% biblicamente profética, apostólica e pastoral. Quando nós nos movemos ao profético, nós vamos ao céu. Quando nós oramos, nós vamos aonde? Ao céu. Quando nós jejuamos, nós vamos aonde? Ao céu. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos aonde? Ao céu. E aí nós vamos para a terra para quê? Para o pastoral, para cuidar das pessoas, com os que choram, com os que estão sofrendo, com os que estão desempregados. E a apostólica é a igreja que envia, é a igreja que abre novos caminhos, que faz evangelismo, que planta novas igrejas, que empreende, que cresce. Essa é a igreja família. Vocês fazem parte disso. E por isso tem essa relação de pais e filhos, filhos mais velhos, filhos mais novos. Em 2 Timóteo 2:1, portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Uma pergunta, Paulo foi casado? Pelo que nos consta, não. Como é que ele chama Timóteo e Tito de filho? Porque ele está falando de filho espiritual. E sabe quem se ofende quando uma ovelha chama o seu pastor de pai espiritual? O órfão. É o mesmo caso, gente, de uma pessoa que se sente mal na hora do dízimo. Quem se sente mal na hora do dízimo? É quem não dá. É sempre assim. Quem dá, está feliz. Esse tempo, nós tivemos a conferência Cidade, e quinta, sexta e sábado. Aí, esses dias, eu estava numa igreja em que o pastor levou um discípulo. Estava lá no Acre. E ele levou um pastor, e ele estava agoniado, porque ele estava na conferência. Quinta-feira não teve oferta, sexta-feira não teve oferta, sábado não teve oferta. Ele falou, pastor, estou desesperado, porque é a primeira vez que eu venho numa conferência que não tira oferta em todas as sessões. Gente, nós temos que entender que as coisas se fazem com um propósito. Aí, no final da conferência, a gente teve um desafio missionário, a gente deu a oportunidade. Mas para que eu vou tirar a oferta se já se pagou a inscrição e a conferência está paga? Não faz sentido. A conferência não é igreja. Na igreja que eu botei uma reunião, eu posso fazer uma oferta. Mas a conferência, ela é um evento que tem que se pagar. Tudo bem, eu fiz uma conferência, ela foi negativa, aí chegar no final, eu falo, pessoal, olha, a conferência, os recursos não pagaram, quem quer dar uma oferta pode dar, é diferente. Mas a gente fez a conferência, teve as inscrições, a conferência se paga, para que eu vou tirar uma oferta? Agora, eu posso, tem uma causa específica de missões, de ação social, etc., e queremos apresentar um desafio, ok. Mas a gente não pode banalizar esse assunto, gente. Não podemos. E para finalizar aqui, entendendo então, discipulado é relacionamento numa igreja família, pai e filho. Discipulado é geracional, filho e neto. Discipulado é batalhas, é soldado e comandante, por isso que Paulo faz essa ilustração. Discipulado é sacrificial, por isso tem a figura de linguagem de treinador e atleta. Discipulado é próspero, e por isso fala de fazendeiro e trabalhadores. Para edificar uma igreja, família saudável, minha e sua, independente do tamanho, independente da denominação, independente se tem 2 anos, 5 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos, ela deve entender o princípio de igreja família. Todos somos família de Deus, não é competição e sim colaboração. O papel do mais novo é honrar o mais velho, e o do mais velho promover o mais novo. Estabelecer Cristo como fundamento apostólico e profético da igreja, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, tudo é sobre Jesus. É Velho Testamento sobre Jesus, Novo Testamento sobre Jesus. No profético, transforma a terra a partir dos princípios e valores do céu. O apostólico empodera e envia as pessoas. E o pastoral cuida
e cura o corpo. 3, faça os ajustes e trabalhe para o crescimento. Todo edifício edificado e ajustado, ele cresce. Então, nós temos que, como líderes, ir ajudando a igreja a crescer, a se ajustar, porque somos os moderadores da igreja, não os divisores da igreja. Liderar pelo exemplo. Nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus, 1 Coríntios 3, 9. E por último, entenda que todos são casa do Espírito Santo. Para tornar-se um santuário ao Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Então, uma igreja família, eu sou casa do Espírito, e aqui a grande casa da família onde o Espírito atua, no meio dos louvores, no meio da palavra liberada. Então, esse ambiente de cultivar e celebrar a presença. Eu sou de uma denominação que tem mais de 10 mil igrejas no país. Mais de 50% tem menos de 100 membros. E sabe por que isso? Infelizmente, a maioria ainda vive no estilo de ser igreja a partir de tradição, de tradicionalismo. R.T. Kendall, pastor que sucedeu Martin Lloyd Jones, que escreveu o livro A Unção, ele disse uma frase nesse livro que pegou meu coração. Se Deus mudar a atuação do Espírito Santo no mundo e tirar o Espírito Santo da terra, 90% das igrejas continuarão fazendo a mesma coisa. Eu não conheço nenhuma igreja que cresce saudável sem a presença e a celebração do Espírito Santo. Nós somos casa do Espírito Santo. Então, a igreja da cidade não é só aquela estrutura bonita que você vê lá. Nós temos lá vigília toda sexta-feira há mais de 20 anos. Toda terça-feira temos um upper room, que é um culto profético, que é o único culto que não tem hora para acabar. Toda terça-feira, chama Andar de Cima. Estamos sempre tendo convocação de santo solene de jejum. Temos sábado, manhãs de cura, ministério profético, casa Betel de oração aberta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos sempre falando sobre jejum. Temos devocional lido todos os dias. Então, não pense que é na força do braço, não. Não é no marketing, não é na estrutura, não é na estratégia, é na força do Espírito Santo. Tudo a gente pode usar como um complemento, como um apoio, como a cereja do bolo. Mas não é isso que faz as pessoas ficarem, não. Se estrutura fosse bom, as pessoas iam cultuar no shopping. As pessoas iam para a Disneylândia fazer cruzada. Não. É na igreja e é o lugar que ela permanece. Amém? Você recebe essa palavra aí? Então vamos ver esse vídeo e com ele eu devolvo a palavra aqui ao pastor Anderson para ele fazer o encerramento e nos despedir com a bênção apostólica. E fica o convite que o pastor Harry falou de você vir conhecer a Rede Inspire. No final, depois do vídeo, deixa aqui aquele QR Code mais uma vez, quando o Anderson vai terminar aqui, fazer os agradecimentos e nos enviar com a sua bênção. Para aqueles que não conhecem a igreja da cidade, sejam muito bem-vindos lá, em qualquer tempo, em qualquer momento. Fala aí com o pastor Anderson, que você vai ser muito bem recebido lá. Recebe essa palavra? Então vamos juntos romper.